Fala aí, galera do Toque Passa, beleza? Mas que sufoco que o Brasil passou contra a Costa Rica nessa segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse jogo. Como você pode perceber, minha voz tá... porque foi um baita de um grito no gol do Felipe Coutinho ali, porque foi um sufoco. O gol foi lá aos 45, sei lá, aos 40 e tantos do segundo tempo, depois de muitas mudanças. Deixa aí nos comentários o que você achou do desempenho do Brasil no primeiro e no segundo tempo e principalmente o que você achou das mudanças do Tite ao longo do jogo. Ele fez várias modificações, o time entrou um pouco diferente, no segundo tempo foi bem diferente também. Então acho que vale a pena a gente avaliar tendo em vista o que aconteceu no jogo contra a Suíça também. Eu vou começar falando de um tema pra gente deixar já ele de lado, que foi a atuação do juizão holandês lá, que eu esqueci o nome. Acho que ele teve uma boa atuação no geral, digamos assim. Meu grande problema com ele, na verdade, foi a questão dos cartões amarelos. A Costa Rica estava evidentemente fazendo um rodízio de faltas, né, como a maioria dos times que joga defensivamente assim, principalmente contra o Brasil, faz. E, ao meu ver, o grande problema da atuação dele foi ele começar a dar cartão amarelo depois dos 30, 35 minutos do segundo tempo. Você não consegue coibir que o time faça o antijogo o tempo inteiro. Isso não quer dizer que a Costa Rica foi um time antidesportivo, de jeito nenhum. Acho que eles foram muito bravos e jogaram bem na proposta que eles tinham. O grande defeito da Costa Rica é que não tinha um mínimo senso ofensivo para tentar fazer um gol no Brasil, né? E eu acho que o juizão errou nisso, mas ele acertou no pênalti. Eu acho que não foi pênalti no Neymar mesmo, ele desistiu de fazer o gol no momento que sentiu o toque. Acho que o vídeo ajudou aí, vai causar mais uma polêmica para a CBF, no caso contra a FIFA, mas enfim, acho que no fim das contas mesmo, ainda bem que o Brasil acabou ganhando, porque senão a polêmica ia ficar toda em cima disso. Acho que não foi pênalti mesmo, e o juizão poderia não ter amarrado, não ter brilhado tanto quanto ele quis brilhar depois dos 30 do segundo tempo. Falando aí, aproveitando para falar sobre a defesa do Brasil, acho que é injusto a gente não analisar a defesa mesmo sendo contra a Costa Rica. Tem sim uma falha ofensiva muito grande no time da Costa Rica, mas em qualquer momento que a defesa do Brasil foi exigida, acho que ela jogou muito bem. Thiago Silva jogou muito bem, Miranda jogou muito bem, o Alisson, mesmo nos momentos em que ele teve que adiantar, ele se adiantou muito bem. E quem mais me surpreendeu foi o Fagner. No primeiro tempo ele estava um pouco tímido, entrando muito, não indo muito para a linha de fundo, jogando muito mais como volante para dentro, né, para o meio, porque o William estava tentando ir para a linha de fundo, mas no segundo tempo ele ainda foi um pouco mais. Acho que por uma orientação do Tite mesmo, e o Douglas Costa facilitou isso. Então ele teve eu achei uma ótima atuação do Fagner, muito segura, mesmo nos momentos onde ele precisava pegar a bola lá atrás, ou ficava atrás para o escanteio junto com o Neymar, com o Marcelo. Então acho que foi um ponto forte, sim, da defesa brasileira neste caso, apesar de não ter sido muito exigida, né? O Casemiro eu acho que também jogou bem, foi um dos caras que mais pegou na bola no jogo, e ele errou alguns passos no segundo tempo, mas eu acho que muito pela frequência, pelo número alto de vezes que ele pegou na bola. Eu acho o Casemiro um cara essencial nesse time, ele é o equilíbrio aí entre o meio-campo e a defesa, e ele jogou mais uma vez muito bem e chegou no ataque bem também. No ataque, no meio-campo para o ataque, nós tivemos talvez as maiores mudanças desse time do Brasil. Achei que no primeiro tempo o time estava com pouco ímpeto e ainda com grandes problemas na ponta com o William, no caso, e também no ataque com o Gabriel Jesus. Apesar do Gabriel Jesus, da bola chegar pouco a ele, eu acho que como ele é pequeno, o porte físico não permite, a movimentação dele é muito mais de recuo e pelas laterais, ele não segura tanto os zagueiros. Quando a gente viu o Firmino entrando, ele fez isso acontecer, e obviamente você tinha dois atacantes, os zagueiros seguravam mais, a gente viu um time se movimentar melhor com a entrada do Firmino. O Neymar não teve uma boa atuação, acho que principalmente no primeiro tempo, ficou muito sumido, no segundo tempo ele melhorou um pouco, mas a gente vai discutir um pouco sobre o Neymar depois em relação principalmente à postura dele dentro de campo. Eu acho que o grande foco desse jogo para mim foram as mudanças do Tite. Acho que no primeiro tempo a gente viu, eu já teria mudado assim algumas coisas do jogo da Suíça para o jogo da Costa Rica. Ele só mudou o Fagner, mas por uma ocasião mesmo, porque o Danilo se machucou. Mas eu acho que o Tite mostrou que entendeu os erros da primeira partida. Aposto que ele conversou com o Neymar também, porque ele estava soltando muito mais a bola. O Marcelo estava chutando mais a bola no gol. E
o mais importante de tudo, ele trocou o time logo na virada do primeiro para o segundo tempo. O Douglas Costa entrou muito bem no lugar do William. O William individualmente está indo muito mal. E eu acho que com o Douglas Costa a gente viu mais correria, viu mais velocidade, viu mais profundidade, indo direto para a linha de fundo. Ele também dava o facão, o mesmo facão que o Felipe Coutinho faz pelo lado esquerdo, o Douglas Costa estava fazendo pelo lado direito. Isso é muito importante, dava uma outra mobilidade ao ataque. No segundo tempo, eu achei que o Brasil jogou bem, apesar do empate do gol da vitória só ter saído aos 40 e pouco, aos 45. O time estava jogando, estava conseguindo distribuir a bola direitinho. Eu acho que o problema no segundo tempo não foram as pontas, mas foi o meio do time. O Paulinho jogou muito mal. O Paulinho era um cara praticamente um a menos para o Brasil, porque ele não consegue distribuir a bola. Isso é uma função que ele deveria dividir com o Felipe Coutinho, e o Felipe Coutinho também não é esse cara que distribui a bola. Ele é o cara da velocidade, que ele toca, passa ou faz o facão para chutar, e não estava acontecendo isso. O Coutinho ainda fazia, mas o Paulinho mal apareceu no jogo. Ele apareceu em um lance onde ele deu um bonito corte, colocou para trás e o Coutinho chutou, mas foi isso e acabou. Eu ainda insisto na mesma coisa que eu falei no primeiro jogo. Eu acho que com a entrada do Renato Augusto ele pode dividir melhor essa distribuição de jogo com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho funciona muito melhor de lado de campo do que centralizador. Isso pra mim ficou mais uma vez provado isso. No fim das contas, eu acho que o Brasil tirou um peso muito grande das costas, um peso gigantesco, que enfim, fase de grupos, estreia de Copa, segundo jogo, sofrimento do jeito que foi. Eu acho que o jogo contra a Sérvia aqui vai ser o jogo mais difícil do grupo, na minha opinião. Pelo menos tem tudo para ser o jogo mais difícil. É um momento onde o Brasil vai estar um pouco mais leve. E eu acho que o Tite me surpreendeu não foi o Tite que a gente esperava nesse segundo jogo, fazendo essas modificações. E eu espero que ele continue não sendo esse Tite, mas tendo uma mistura que a gente sabe como ele é pragmático, que ele continue sendo esse cara um pouco mais ousado, tentando ganhar o resultado, tentando ter um resultado melhor a partir das opções que ele tem no banco. Eu acho que o Douglas Costa mostrou que a gente tem opções, o Firmino mostrou que a gente tem opções, e absurdamente, quem diria, o Fagner mostrou também que ele entrou muito bem. Eu acho que o Tite acertou muito, nesse jogo ele foi o grande destaque. Eu acho que o negativo, se ele foi no primeiro, ele foi o positivo nesse segundo jogo. E eu acho que tem muita coisa pra gente analisar pro terceiro jogo, que aí depois, meu amigo, primeiro precisa se classificar, né? Não tá certa a classificação ainda, mas eu acho que o time tá, com essas mudanças do Tite, ele entendendo essas mudanças, eu acho que o time pode evoluir muito mais. E essa Copa tá muito complicada, ninguém teve jogo fácil ainda, e eu tinha certeza que não ia ser um jogo tão tranquilo assim contra a Costa Rica, mas eu esperava que eu não ficasse sem voz de ter que gritar por causa de um gol aos 45. Mas deixei seus comentários. Desculpa pelo vídeo grande, mas vai voltar, vai ter mais vídeo amanhã.